Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. As figuras de linguagem podem ser de 4 tipos. Nós temos as figuras semânticas, as figuras sintáticas, as figuras de pensamento e as figuras sonoras. As figuras semânticas podem ser do tipo comparação, ou também chamado símile. É quando ocorre uma comparação explícita, ou seja, ao uso de conectivos. Por exemplo, Laura é delicada como uma flor. Veja que eu comparei a delicadeza de Laura com a delicadeza de uma flor. Metáfora. Também é um tipo de comparação, só que a comparação é implícita, ou seja, ela fica subentendida. Aqui não se usa os conectivos. Por exemplo, Laura é uma rosa. Veja que eu faço a comparação de Laura, só que eu não uso o conectivo. Ou seja, Laura é bonita como uma rosa. Ian é um gato. Então, são tipos de metáfora que não se usa os conectivos, mas a comparação ela fica subentendida. A analogia também é um tipo de comparação, só que a comparação aqui é de ideias, de pensamentos, de entidades. Por exemplo, Henrique dorme igual a um urso. Ou seja, Henrique ele dorme muito tempo. Eu faço essa analogia entre o urso dormir muito tempo e de Henrique também dormir muito tempo. A vida é igual rapadura, é doce, mas não é mole. Ou seja, eu faço analogia entre a vida ela ser boa e a rapadura ser doce. E da mesma forma que apesar da rapadura ser doce, ela não é mole, ou seja, ela é dura, a vida também, apesar dela ser bonita, ela não é fácil, né? Ela também é dura. Então, existe essa analogia entre a vida e a rapadura. Uma outra figura é metonímia. A metonímia, ela é utilizada para substituir um termo por outro, só que existe uma semelhança entre esses termos. Por exemplo, Afrânio tem muitas cabeças de gado no sítio. Esse tipo de metonímia é uma parte pelo todo, ou seja, ele não tem a cabeça em si, né? Ele tem a vaca, ele tem o boi por completo, mas aqui a gente usou uma parte para representar o todo. Outro exemplo, Margarete leu Machado de Assis em uma semana. Veja que aqui nós substituímos o autor pela obra. Ao invés de colocar Margarete leu uma obra, um livro de Machado de Assis, nós colocamos o nome do próprio autor. Outro exemplo, na volta, passe no mercado e traga Bombril. Ou seja, nós utilizamos aqui uma marca, né? Bombril aqui significa, né, bucha de aço. Então, nós só utilizamos aqui a marca. Perífrase. A perífrase é quando determinado termo ele é substituído por uma característica marcante. Por exemplo, o símbolo do alfacom é o rei da selva. Nós sabemos que a expressão rei da selva significa leão. É como se nós tivéssemos dito, o símbolo do alfacom é o leão. Antonomásia. A antonomásia é um tipo de perífrase, só que aqui o termo é o nome de uma pessoa, ele é substituído. Por exemplo, a rainha dos baixinhos saiu da emissora Globo e foi trabalhar na Record. Veja que a expressão rainha dos baixinhos, ela vai substituir o nome de uma pessoa, que no caso é o nome da Xuxa. Então, a antonomásia é um tipo aqui de perífrase, só que aqui nós substituímos uma característica, né, de uma pessoa. Um outro tipo é a sinestesia, que é uma mistura de sentidos, visão, olfato, sabor, audição. Por exemplo, após a briga, me olhou com um silêncio amargo. Veja que há uma mistura aqui, né, de sentidos. Olhar, silêncio e amargo. Ou seja, nós temos visão, audição e sabor. Hipérbole é utilizada para exagerar um pensamento. É muito utilizada pelas mamães, né? Que às vezes reclama ali o filho uma, duas vezes e quando ele vai fazer o mesmo ato, ela fala: eu já te falei 1 milhão de vezes, não faz isso.
Um exemplo aqui, né? Estou morrendo de saudade de meu pai. Ou seja, ninguém morre de saudades, né? O termo morrendo é só para exagerar que a saudade é muito grande. Catacrese. Ela é uma figura utilizada para nomear algo que não possui um nome próprio. Por exemplo, maçã do rosto, pé da mesa, asa da xícara e assim por diante. Vamos falar sobre o eufemismo, que é bem diferente ali da hipérbole, que é um exagero. O eufemismo é utilizado para suavizar uma informação. Por exemplo, fulano descansou em paz, partiu dessa para melhor. Nós temos aqui vários eufemismos, né, para a morte. Foi morar com Deus, enfim. Pleonasmo. O pleonasmo é uma repetição de termos, e esses termos eles apresentam ali o mesmo significado. Por exemplo, vou sair lá para fora. Não tem necessidade, né, do lá para fora. Se você vai sair, obviamente, lá para fora. Vou subir lá em cima, vou descer lá embaixo, vou entrar para dentro. São exemplos aqui de pleonasmo. Anáfora. É uma repetição de palavras, só que aqui é para enfatizar a mensagem. Por exemplo, é preciso ouvir para aprender a sentir. É preciso acreditar para aprender a ter sucesso. É preciso ser paciente para alcançar a vitória. Veja que nós repetimos aqui o termo é preciso e para aprender, só para dar ênfase aqui à mensagem. Ambiguidade. A ambiguidade, ela também pode ser chamada de anfibologia. É quando a frase fica com duplo sentido. Assim confunde a interpretação. Por exemplo, Maria disse à sua amiga que sua mãe chegou. Veja que a gente não consegue identificar se foi a mãe de Maria que chegou ou se foi a mãe da amiga de Maria. Alegoria. É usada de forma retórica para ampliar o significado de uma palavra, de uma frase, de oração. Serve para transmitir sentidos do texto além do literal. Nós temos como, por exemplo, a parábola, né, do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas, na Bíblia. Veja que Jesus ele faz uma alegoria, ele quer passar uma mensagem que é maior do que o texto literal, né? Simbologias. Como o nome já indica, o uso de símbolos para indicar algo. Por exemplo, a pomba branca simboliza a paz. O azeite na Bíblia significa o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre as figuras sintáticas, que é do tipo elipse, que é a omissão de termos que podem ser identificados facilmente na oração. Por exemplo, pintei o cabelo de loiro. Ou seja, eu pintei o cabelo de loiro. Então, o termo eu foi omitido aqui da frase, mas nós conseguimos identificar sem dificuldade. Zeugma também é uma omissão de termos, só que o termo ele foi citado anteriormente. Por exemplo, no domingo estudei português, na segunda ciências, na terça geografia e hoje história. Ou seja, o termo que foi omitido é o termo estudei. É como se eu dissesse, na segunda estudei ciência, na terça estudei geografia e hoje estudei história. Mas ele já apareceu aqui no início da frase. Silepse. É quando o termo concorda com a ideia e não com a palavra em si. Por exemplo, São Paulo é linda. Ou seja, São Paulo está no masculino e linda no feminino. A ideia aqui é que a cidade de São Paulo é linda. Então, linda está concordando com o termo cidade. Elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser de gênero, número e pessoa. O caso aqui do exemplo é uma silepse de gênero. Hipérbato é um recurso de inversão da ordem direta da frase. Por exemplo, dorme tranquila a menina. O correto seria a menina dorme tranquila. Policídeto é a repetição de conectivos ligando termos da oração de períodos. Daqui a gente tem, né, poli, vários e síndeto, conjunção. Por exemplo, hoje lavei a louça e a roupa e o banheiro e o quintal lavei à tarde. Veja que nós repetimos, né, o conectivo e o tempo inteiro. Assídeto é o contrário do polissíndeto. Aqui nós vamos ter uma ausência, né, de conectivos, vai haver omissão de conectivos. Exemplo, deve ser recrutado, avaliado, selecionado, encaminhado, contratado.
Nós percebemos aqui que a vírgula, ela substituiu o conectivo. Anacoluto é a alteração na estrutura da frase, a qual é interrompido por algum elemento introduzido de forma solta. Por exemplo, minha mãe soube que ela foi à igreja. Aqui, né, ela é considerado um erro gramatical. O correto seria, minha mãe foi à igreja. Então, veja que eu mudei aqui, né, a estrutura da frase e coloquei um elemento solto. Figuras de pensamento. Nós temos a antítese. Ela consiste em expor palavras que apresentam sentidos opostos. Por exemplo, não existiria som se não houvesse o silêncio. Nós percebemos que som é o oposto de silêncio. Paradoxo. Consiste em transmitir ideias e pensamentos opostos. É muito parecida com a antítese, só que, pelo exemplo, a gente vai perceber a diferença. Se você quiser me prender, terá que aprender a me soltar. Veja que a ideia, o pensamento, ele é totalmente oposto. Como é que você vai prender a pessoa soltando essa pessoa? Ou soltar essa pessoa para que ela possa se prender a você? Então, é um paradoxo. Gradação. A gradação ela também pode ser chamada de clímax. Aqui a ideia de progressão, que pode ser crescente ou decrescente, como por exemplo, nasceu, cresceu, amadureceu, reproduziu e morreu. Veja que eu tenho uma progressão aqui dos fatos. Um outro tipo é a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia. Ela é utilizada para atribuir características humanas a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Por exemplo, cuidado, as paredes têm ouvido. Nós sabemos que parede é um ser inanimado e aqui ele está apresentando uma característica humana. Ironia. Algo é dito com outro significado, muito utilizado, né, no dia a dia. Por exemplo, fui demitida, que maravilha. Na realidade é uma desgraça, né? Então ela falou algo, mas queria dizer uma outra coisa. Apóstrofe. É uma invocação e serve também para indicar um sentimento. Por exemplo, meu Deus, que susto! Veja que aqui nós invocamos, né, um ser celestial. Ó céus, que coisa! Veja que aqui pode apresentar uma indignação ou pode representar, né, uma admiração. Alusão. Ela é uma referência a uma ideia, a um acontecimento, a uma pessoa ou a um personagem. Por exemplo, era uma amizade verdadeira, assim como Davi e Jonatas. Veja que Davi e Jonatas são personagens bíblicos, então se fez aqui uma referência, citou esses personagens. Quiasmo é o cruzamento de palavras que se repetem. Por exemplo, Margarete quase não sai, é de casa para o rio e do rio para casa. Veja aqui que aqui nós repetimos, né, rio e casa, só que aqui cruzou. Aqui nós temos casa em primeiro, rio em segundo, e aqui rio em primeiro e casa em segundo. Agora vamos falar sobre as figuras sonoras. Pode ser do tipo cacofonia, é quando dois termos são ditos de forma que faz parecer outra coisa. Por exemplo, eu beijei a boca dela. Se a pessoa não prestar muita atenção, ela pode ouvir o termo cadela, porque aqui, cadela, né? K de boca e dela. Um outro exemplo, ela tinha uma saia vermelha. Nós podemos ter ouvido o termo latinha, né? Lá, de ela e tinha. Então, é uma cacofonia. Onomatopeia é quando os sons são reproduzidos na escrita. Por exemplo, o tic-toc do relógio não parava. Aliteração é a repetição do som de uma consoante. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Veja que nós repetimos aqui o som da consoante R, né? Assonância é a repetição do som da vogal. Por exemplo, Aurora amou Arthur de abril a abril. Então, nós repetimos aqui a vogal A. Paranomásia é a repetição de palavras iguais ou de palavras que se escreve diferente, só que tem sons semelhantes. Por exemplo, quem casa quer casa. Veja que aqui a palavra casa ela apareceu duas vezes. São palavras que se escreve igual e tem pronúncia igual, casa.
Só que na primeira vez que ela aparece aqui em casa, ela vem no sentido de casamento e na segunda vez ela tem o sentido de moradia. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como isso cai em prova. Uma piada da internet conta que, na minha cidade, havia um sujeito tão magro que, para ter a certeza que havia entrado no banco, ele devia passar 2 vezes pela mesma porta giratória. Essa piada se apoia em um caso de linguagem figurada denominado letra A, metáfora, porque mostra uma comparação? Não, não mostrou comparação. B, hipérbole, porque contém um exagero? Exatamente, né? Nós percebemos aqui que fez um exagero. Certo. Uma outra questão pergunta o seguinte: na frase gostava de ler Machado de Assis, temos um eufemismo? Não, não suavizamos uma informação. Sinestesia? Não, não houve mistura de sentidos. Uma catacrese? Também não. Uma metonímia? Exatamente, né? Nós substituímos o termo ler uma obra ou ler um livro pelo autor, né? Nós substituímos o autor pela obra. Então, aqui uma metonímia. Espero que tenham gostado dessa aula. Obrigada e até a próxima aula.